Graça e paz. Nós iremos hoje para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1 do capítulo 2 ao versículo 12. Diz a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, os proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Deus eterno, poderoso, pedimos iluminação do Senhor nesta manhã, para lidarmos com um texto tão precioso, tão instrutivo. Sejamos doutrinados pela palavra, moldados pela palavra, guiados pela palavra, Senhor, para exercermos fielmente as responsabilidades que o Senhor nos confiou como povo teu. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Este é um domingo especial para nós. Daqui a alguns instantes nós teremos a Assembleia de Membros e, em algum momento desta reunião, caracteristicamente congregacional da igreja, nós estaremos elegendo ou não mais um presbítero para a Igreja de Deus, aqui em Caruaru. Por isso, nesta manhã, eu quero me deter nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, quando Paulo trata sobre o ministério pastoral saudável. A primeira coisa e questão básica acerca desse assunto é que presbíteros são pastores da igreja. Nós não podemos tirar isso da mente. Presbíteros
não são meros ajudantes do pastor, eles pastoreiam. Presbíteros não são diáconos glorificados. Eles são anciãos, supervisores do rebanho. Presbíteros têm a tarefa de fielmente ensinar a palavra de Deus, amar a igreja a ponto de dar a sua própria vida por ela. Logo, alguém que não tem disposição para isso não deveria ser presbítero. Não deveria pleitear esse ofício na igreja. Então, aqui Paulo nos dá uma série de instruções, ensinamentos preciosos. O contexto aqui dessa passagem, irmãos, é que depois de termos aprendido sobre o perfil da igreja de Tessalônica no capítulo anterior, no último domingo, nós vamos entender, pelo que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2, que depois de sua saída, ele sofreu uma série de acusações a respeito do seu ministério pastoral entre os tessalonicenses. Ele foi acusado de charlatão, ele foi acusado de bajulador, ele foi acusado de enganar pessoas, ludibriar pessoas para alcançar algum tipo de benefício, talvez questões financeiras, monetárias aqui. E Paulo vai descrever o caráter do seu ministério. Observemos aqui quando Paulo fala do caráter do ministério pastoral em sua própria jornada, ele também está nos ensinando a respeito disso e como a igreja deve entender o ministério pastoral à luz desse texto inspirado pelo Espírito Santo e como os ministros de Deus também devem entender o ministério pastoral à luz desse texto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, já sabendo de que a igreja de Tessalônica era uma igreja profundamente amorosa, profundamente bíblica, profundamente servidora, uma igreja que estava envolvida na obra de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis. Lembrem disso, a igreja estava em perseguição. Então agora Paulo vai falar, vai evocar a consciência dos tessalonicenses a respeito do seu próprio exemplo. E nós vamos ver, de fato, que o que aquela igreja era agora, quando Paulo estava enviando essa epístola, ela aprendeu pelo exemplo do seu pastor, apóstolo Paulo. O que nós vemos no capítulo 1 está contido no capítulo 2, no ministério de Paulo. Isso quer dizer que a igreja absorveu o ministério de Paulo, absorveu a vivência dele com o povo, ainda que por um período muito curto. Aqui nós vamos observar que o ministério pastoral deve ser fiel no ensino e deve ser fiel no amor. Vimos na semana passada que uma igreja será adoentada se ela é fiel no amor, mas ela não é fiel no ensino. E se ela for fiel apenas no ensino, não for fiel no amor, igualmente ela é doente. Igualmente ela é doente. Chamamos isso de ortodoxia morta. Há um ensino correto, há um ensino zeloso, mas não há vivência desse ensino na vida da igreja. Nós temos vivido isso nos últimos anos, no ressurgimento do interesse da teologia reformada entre as igrejas evangélicas no Brasil, de fato. Pregadores muito capazes intelectualmente, muito capazes teologicamente, mas incapazes relacionalmente. Isso é um problema, irmãos. Porque o evangelho não é apenas sobre o que dizemos. O apóstolo Paulo disse, não foi por palavras apenas, mas pelo poder do Espírito Santo. O evangelho trata de questões práticas. Então, o ministério pastoral é fundamental numa doutrina saudável em uma igreja. Mas o ministério pastoral também deve ter uma intenção saudável, um trabalho zeloso e fiel, baseado no amor de Deus e no amor pelo rebanho. Se um pastor apenas ama a escritura, o estudo teológico, a doutrina e não ama o rebanho, não deveria pastorear. Amar o rebanho não é fácil. Não é fácil. João Calvino, comentando não esse texto, mas a Epístola a Tito, na verdade não foi um comentário bíblico, foram vários sermões, uma série de sermões que ele pregou em Tito. O comentário ele também escreveu, mas essa frase está nos seus sermões em Tito. Ele diz no capítulo 1, não teremos igrejas saudáveis sem bons pastores. Essa é uma constatação do reformador no século XVI.
Quando nós lemos o texto patrístico de Gregório, regra pastoral, vamos ver que isso é dito já nos primórdios, nos pais da igreja. Sem bons pastores, a igreja não será saudável, porque o ofício pastoral, a depender de como ele é exercido, ele pode, de fato, ser uma bênção muito grande para a igreja ou ser um entrave muito grande para a igreja. Vamos começar a partir do verso 1 até o verso 4. Aqui Paulo vai evocar a consciência dos Tessalonicenses. E eu quero fazer algumas considerações aqui. Ele diz: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente, veja a palavra, pessoalmente, que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Pessoalmente. Os Tessalonicenses viveram com Paulo. Eles ouviram Paulo. Estiveram perto de Paulo. Então, ele está aqui evocando a lembrança deles, dizendo: o que eu vou dizer aqui, vocês viram. Eu não vou dizer o que vocês não viram no meu ministério entre vocês, mas do que vocês constataram. Vocês podem constatar isso pessoalmente. Vocês sabem que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, verso 2, apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em Deus para vos anunciar o evangelho de Deus. O que é que diz agora? Em meio a muita luta, em meio a muita luta. Paulo já tinha um sofrimento grande em Filipos, tinha levado uma pisa boa. Agora estava no contexto tessalônico, também sob perseguição. Pregou o evangelho àquele povo, amando aquele povo, em meio a muita dificuldade. Veja, assim como a igreja tessalônica ainda sofria perseguição quando ele escreve essa carta, ele lembra, dizendo: irmãos, eu sofri para pregar o evangelho a vocês. Esta é uma marca do ministério pastoral, o sofrimento. E quando falo isso, não apenas ao pastor efetivo da igreja, mas a todos os presbíteros. Cuidar da igreja sempre será uma luta. Sempre será uma luta. Nunca será fácil. Sempre será em meio a muita luta. Se não tiver luta é porque não tem fidelidade. Se não tiver luta é porque não tem verdadeira doutrina. Se não tiver luta é porque o pastoreio não está sendo bíblico. O ministério pastoral é marcado por sofrimento. Somos chamados a sofrer e não devemos esperar menos do que isso, porque o nosso Salvador é chamado de servo sofredor. É glorioso para nós sofremos por causa do evangelho da graça de Deus. Não sofremos por causa dos nossos pecados, nossa impaciência, nosso gosto pessoal, nada disso. Mas sofremos pelo evangelho da graça de Deus. Pastorear é um exercício constante de perseverança amorosa. Perseverança amorosa. E o maior exemplo disso é o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então veja o verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Aqui no verso 3, Paulo trata do caráter íntegro do seu ensino. Veja, a Nova Versão Internacional, a NVI, diz assim: pois a nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos a intenção de enganá-los. Aqui a ideia de dolo é exatamente isso. Não tinha intenção de enganá-los. Engano aqui, vamos palavra por palavra. Engano se refere aqui à essência da doutrina. Ele não estava ali disposto a distorcer a doutrina para os Tessalonicenses. Ele estava disposto a dar à igreja o que Deus queria que a igreja tivesse. Impureza ou imundícia. Paulo aqui se refere às afeições do coração do pastor. De não apenas dar o que é correto à igreja, mas a sua intenção é que a igreja receba a verdade de Deus. Paulo está tratando aqui do lado interno da vida do pastor. A igreja só vê o externo e pode ver o interno também a partir das obras do ministro. A partir das obras. Mas aqui Paulo está examinando o coração do ministério pastoral, as intenções, que não basta apenas o ensino correto, deve-se ter a intenção correta. O coração deve estar alinhado de modo
íntegro com a palavra de Deus, não usando a verdadeira doutrina para beneficiar-se do rebanho, em nenhum sentido. Em nenhum sentido. Depois ele usa a palavra dolo ou fraudulência aqui, que ele se refere de fato ao modo de agir. Então, verdadeira doutrina, intenção correta e ação correta. O ministro deve ser íntegro. Então, em seu ministério ali, não havia tido nenhuma intenção enganosa, nenhum ensino errado, mas eles aprenderam a verdade por meio de um pastor que tinha um coração íntegro. Seu coração não era impuro. A ideia aqui é misturado mesmo, né? As intenções não eram misturadas. Por um lado, a intenção de fazer o bem ao povo, mas por outro lado, a intenção de enganá-lo, a intenção de subtrair do povo a verdade de Deus, ou de subtrair do povo, inclusive, o amor de Deus pelo povo que deve ser reverberado através da vida do pastor. A ideia de impuro é isso, literalmente misturado com elementos falsos. Meios aparentemente verdadeiros, mas a verdade é que são meios falsificados. Meia verdade é uma mentira completa. Meia verdade é uma mentira completa. Eu ouvi alguém dizendo assim, ele prega heresia, mas ele ganha almas. Né? Meia verdade é uma mentira completa. No versículo 4, irmãos, nós lemos o seguinte: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Eu vou fazer aqui algumas considerações, nós vamos voltar a esse versículo 4, a partir do que Paulo vai nos ensinar a partir do versículo 5. Esses versículos estão muito relacionados e ele está dando uma resposta aqui a indagações que foram feitas a ele. Mas permita-me dizer aqui algo. Nosso coração tem intenções diversas e essas intenções podem ser mostradas na nossa forma de agir. Sempre, em algum momento, a nossa ação irá demonstrar o que está no nosso coração. Em algum momento, isso vai acontecer. Ninguém consegue ser algo que não é todos os momentos, todos os instantes. Intenções impuras são fruto de um coração impuro, que busca vantagens para si. O resultado ou a consequência de um coração impuro no ministério pastoral é engano, fraudulência, a fim de conseguir seus objetivos. Agora veja o verso 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. Ele vem desdobrando, né? Tudo que vem falando desde o versículo de número 2. O que é a bajulação? A bajulação é uma forma de elogio que promove o enaltecimento de uma pessoa a fim de roubá-la. Você abraça com uma mão e puxa a carteira com a outra. Isso é a bajulação. A bajulação é muito diferente da ação de graças pela vida de alguém. Porque a bajulação sempre quer tirar algo. Sempre quer algo em troca. E parece que Paulo está sendo muito duro aqui quando ele diz, né? Eu não estou preocupado, nem estive preocupado em agradar ninguém, ou não bajulei ninguém. Parece que ele está sendo ácido, mas não é. Nós vamos perceber que o tom dele é pastoral, de fato, e ele vai mostrar isso mais à frente. Ele está dizendo, eu não estava comprometido, em primeiro lugar, em agradar pessoas. Se eu estivesse preocupado com isso, de fato eu seria um perigo para vocês, irmãos tessalonicenses. Se eu estivesse preocupado em agradar os mais poderosos, os mais ricos, os mais conceituados, os mais respeitáveis na igreja tessalônica, então eu estaria de fato comprometido. Se eu estivesse com uma agenda fixada, com grupos de poder dentro da igreja, eu seria perigoso. Porque numa igreja, muitas vezes acontecem esses grupos de poder que querem manipular a todo custo a condução da igreja. Paulo não estava comprometido com isso. Paulo diz, o meu compromisso era com a verdade, a minha linguagem não foi de bajulação, eu não usei uma retórica para enganar vocês.
Aristóteles escreveu um livro importante sobre retórica chamado Retórica. E ele dizia o seguinte: a retórica é uma arte, mas das artes é a mais perigosa. Cícero, um grande orador, também disse isso. A retórica é extremamente perigosa e devemos reconsiderar se ela realmente é uma arte, na visão de Cícero, porque ela tem a profunda capacidade de enganar pessoas e é o que nós estamos vendo com os políticos, Cícero dizia. Políticos são mestres em usar retórica para enganar as pessoas. São mestres para usar a linguagem de bajulação para arrancar do povo, para subtrair do povo. E o povo ainda agradece. A linguagem retórica de muitos políticos leva o povo a entender, inclusive, você realmente disse algo que eu não tinha pensado. Você tirou de mim, mas foi para o meu bem. Obrigado. Muito obrigado. Senão políticos são pai. Paulo disse, irmãos, eu não tive intenção gananciosa. Literalmente aqui, irmãos, intenção gananciosa é intuito de ganhar alguma coisa. Paulo disse, eu não tive nenhum intuito de ganhar nada. Meu trabalho foi para Deus. Calvino diz que essas são as duas origens da corrupção no ministério pastoral. Essa fala de Calvino é maravilhosa. Os dois grandes maiores perigos no ministério pastoral, dizia Calvino: linguagem de bajulação e intenção gananciosa. Essas duas práticas são as maiores corruptoras do ministério. Então, no versículo 6, nós lemos: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Não buscamos reconhecimento humano, nem de vocês eu busquei reconhecimento humano. Paulo não estava preocupado em aplausos, Paulo não estava preocupado com fotos no Instagram, se tivesse. Paulo não estava preocupado em homenagens por parte da igreja de Tessalônica. Paulo estava dizendo, irmãos, eu não busquei o reconhecimento de vocês. Eu busquei a vontade de Deus. Averiguem, Paulo está dizendo isso. Busquem na história, enquanto eu estive entre vocês, se em algum momento eu tive algum desvio dessa natureza. Então nós chegamos no versículo 7, onde ele começa a falar agora do caráter emocional do seu ministério. E aqui nós percebemos o grande equilíbrio que Paulo implementa na ideia da teologia pastoral, que nós chamamos de poimênica. Paulo diz: o pastor, em primeiro lugar, é alguém comprometido com a verdade, comprometido com a doutrina, um ensinador da doutrina, fiel à doutrina, e esse compromisso com a Escritura está acima de tudo, inclusive acima da igreja. Mas isso não quer dizer que o seu coração deve estar afastado da igreja. Um pastor não é um palestrante. Ele não é um professor contratado para dar uma aula sem nenhum comprometimento com os seus ouvintes. Ele está comprometido com a vida das pessoas, com a história das pessoas, com as dores das pessoas, com as dificuldades que elas enfrentam. Então, no verso de número 7, ele diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Ele está falando aqui do sustento. Todavia nos tornamos, como é que diz aí, irmãos? Carinhosos entre vós. E aí ele faz um comparativo aqui. Carinhosos como o quê? Uma ama que acaricia seus próprios filhos. Não tem nada aqui, não tem nada a ver com chamar o povo de meus lindos, né? Não tem nada a ver aqui em ficar fazendo juras de amor. Tem a ver com o trabalho pastoral. Um teólogo chamado Stephen Yulen, um teólogo contemporâneo, escreveu um livro importante chamado Um Trabalho de Amor. O ministério pastoral é um trabalho de amor. É o que Paulo estava dizendo aqui. E o amor dele não era apenas mostrado no fato de ensinar. De fato, o pastor mostra ao rebanho o quanto ele o ama quando ele ensina a verdade. Mas essa não é a única forma de mostrar que ama. E é o que Paulo está mostrando aqui. Eu fui carinhoso com vocês como uma mãe, como uma ama que acaricia os seus filhos, que ama carinhosamente seus filhos. Veja o verso 8.
As expressões de Paulo são maravilhosas. Assim, irmãos, querendo-vos muito, veja, querendo-vos muito. A gente tem uma expressão, principalmente aqui no Agreste, que eu acho muito interessante. Aqui em Caruaru eu escuto pouco, mas já ouvi muito na região do Agreste. Eu quero muito bem a fulano. Já ouviu essa frase? Já ouviu? Quero muito bem a fulano. É exatamente essa ideia que Paulo está usando aqui, né? Eu desejo vocês. A ideia aqui é a afeição do coração. Eu, como pastor, tenho uma relação com vocês. E não é uma relação institucional. Não é uma relação institucional. Relação institucional é assim: o pastor chega na Assembleia de Membros, hoje, né? Diz assim: irmãos, é o seguinte, minha folga é na segunda-feira. Ninguém morra, ninguém adoeça, ninguém liga para mim. Porque é o dia da minha folga. Nas minhas férias também ninguém inventa de morrer. E ninguém manda mensagem para mim, nem para desejar boas férias. Eu começo minha jornada de 2 da tarde, termino 10 da noite. De manhã ninguém fala comigo, porque eu estou fora do horário de trabalho. Porque os irmãos sabem das leis trabalhistas. E se ligar para mim, eu vou cobrar hora extra. Não é isso, irmãos. Apesar que tem igrejas que pensam assim. Tem igrejas que pensam assim. O pastor foi pregar um domingo fora em outra igreja. Aí o tesoureiro diz: pastor, a gente tirou aqui uma diária, viu, sua? Porque no terceiro domingo o senhor foi pregar em outra igreja. Aí o senhor não trabalhou, né? Igreja não é empresa. Igreja é igreja. Ela deve ter uma organização administrativa mínima, ela deve observar de fato, de modo geral, as leis, mas o caráter da igreja não é o caráter de uma empresa. Igreja é uma reunião de crentes, um corpo de crentes ali. O apóstolo Paulo diz: eu queria muito vocês, estava pronto a oferecer-vos não somente o evangelho, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Veja, Paulo ensina aqui que os pastores devem sacrificar-se pela igreja, devem dar-se pela igreja. Isso não é fácil, é difícil. É difícil para a família do pastor, é difícil para a esposa, para os filhos. É difícil, porque ele precisará abrir mão de muitas coisas. No Natal eu estarei aqui com vocês. Eu não estarei com meus pais, com os meus sogros. Eu estarei aqui. No meu aniversário eu não estarei com minha mãe. Eu estarei aqui, geralmente. No dia do aniversário dos meus filhos, pela manhã, talvez eu possa ou tenha que fazer um funeral de um irmão da igreja que morreu. Essa é a vida de um pastor. Eu já disse isso a Carlinhos. Cuidado, Carlinhos. É isso mesmo que tu quer. Dá tempo. Aí ele chega no verso 9 e diz assim: porque vos recordais, irmãos. Veja as palavras. Paulo usa bem as palavras, irmãos, como sempre. Porque vos recordais, vocês se lembram, irmãos, do nosso labor e fadiga. A ideia aqui é de trabalho exaustivo, ao limite. Vocês se lembram do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Paulo mantinha a equipe missionária, mantinha o cuidado da igreja, exaustivamente se dedicando. E o trabalho dele para se manter e manter a equipe, porque não era apenas ele. Ele não trabalhava apenas para se manter. Ele trabalhava para manter uma equipe missionária que caminhava com ele. E ele diz aqui: o nosso trabalho era exaustivo, irmãos. Isso para o bem da igreja. Trabalho pastoral é assim. Verso 10, o texto diz: vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Ou seja, vocês observaram o meu procedimento. Piedade, justiça e irrepreensibilidade.
O pastor, de fato, deve ser um exemplo, o presbítero da igreja deve ser um exemplo para a igreja. E aí, por fim, irmãos, ele chega no verso 11, que é um versículo belíssimo. Ele diz: "Sabeis ainda de que maneira, como pai, pai, a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória." Exortar, encorajar, confrontar também, mostrar o caminho errado do coração de um crente. Consolar é um encorajamento que demonstra doçura, que demonstra a graça de Deus, não a reprovação, mas o incentivo. A consolação é isso. E Paulo fala aqui da admoestação, que é uma palavra técnica de Paulo no Novo Testamento para aconselhamento. Irmãos, eu exortei vocês, consolei vocês, aconselhei vocês. Para quê? Com um objetivo: para que vocês vivam por modo digno de Deus. Qual é o objetivo do ministério pastoral? Está no verso 12: para que a igreja viva de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Algumas aplicações aqui para finalizarmos. Em primeiro lugar, meus irmãos, o pastorado tem marcas distintas mostradas nesse texto que estudamos. O amor pelo rebanho não é apenas demonstrado no ato de ensino, mas na vivência. Eu já disse a vocês em outras ocasiões, no primeiro século e antes mesmo disso, a prática do cuidado dos animais, das ovelhas, era uma prática de um engajamento do pastor na vida das ovelhas. Estou falando de bicho, né? Lá. Ele estava dentro do aprisco, muitas vezes sentindo o fedor do excremento, quase todos os dias. De vez em quando levando uma cabeçada de uma ovelha, inesperadamente. De vez em quando tirando uma ovelha do buraco, ela volta e cai de novo. Já viram aquele videozinho na internet? É daquele jeito mesmo. Aquela era a vida de um pastor de ovelhas. E a metáfora para os líderes da igreja como pastores é perfeita. Perfeita. Um pastor terá que sujar as mãos para fazer o trabalho. E manter-se puro. Manter-se fiel. Se você é pai e teve a maravilhosa experiência de trocar a fralda dos seus filhos, certamente em desses momentos históricos, você percebeu que seu filho errou a fralda e acertou você. Lembra disso? Se você não teve essa experiência, recomendo que você faça outro filho, se puder. Isso já aconteceu muito comigo. Errou a fralda e me acertou. E o que é que você faz? Você limpa o bebê. Você se limpa. Você reclama, né? Mas limpa. E não tem tempo pra ficar enguiando, não. Não dá tempo, não. Senão, a sujeira aumenta. Então você aprende a engolir seu nojinho e fazer o trabalho. Bem feito. E deixa o bebê cheiroso. Esse é o trabalho de um pastor. A escritura diz que os pastores são aqueles que cuidam da noiva, do cordeiro, né? Eles embelezam a igreja. Embelezam a igreja. É a obrigação dos pastores amar o rebanho, ensinar as escrituras de modo íntegro, glorificando a Deus, sacrificialmente, trabalhando exaustivamente, diligentemente, acompanhando o rebanho. Correção, consolo, testemunho são partes do nosso trabalho.
Guardem esses ensinos, meus irmãos. Guardem esses ensinos sobre o caráter do ministério pastoral. Se um dia me desviar disso, por favor, me exortem. Ore por nós para que sejamos fiéis ao Senhor e que amemos a igreja. É fato que um pastor entende melhor o que é o amor pela igreja quando seu ministério é mais longo ali. Não dá para ter uma relação amorosa, carinhosa, paternal com a igreja em 1 ano, 2, 3, 5. O pastor precisa sofrer para amar. Precisa sofrer para amar. Porque você não sabe o que acontece? Igreja vira trampolim. Eu vou para aqui, aí me projeto para ir para outra. Aí nessa daqui eu faço um doutorado, um pós-doutorado. Aí tem igreja que paga mais porque tem mais formação acadêmica. Então eu mando meu currículo para outra. Se na minha denominação não der certo, eu vou para outra denominação. Não, o pastorado ele é feito de pressão mesmo, sabe? Pressão. O ministério pastoral é um rolo compressor. E o pastor é constantemente esmagado para que seja usado por Deus com graça, com sabedoria e aprenda a suportar os erros dos seus irmãos. Mas à medida que ele aprende e amadurece, a igreja também vai amadurecendo. E a igreja também vai aprendendo com a sua postura. Pastores não vão ser entendidos sempre. Jesus não era, né? As intenções dos pastores também não serão sempre bem discernidas pela igreja. A de Jesus também não era. Eu vou falar disso de noite hoje, né? Hoje à noite. Mas eles devem perseverantemente ficar ali. Que Deus guarde nossa igreja de todo engano e todas as intenções ruins em relação à doutrina, mas também guarde nossa igreja da frieza relacional. Que Deus nos guarde disso. A igreja não é uma faculdade. A igreja é um ajuntamento de adoradores. Que a graça que nos salvou, nos santificou e nos abençoa, nos sustente, meus irmãos. Sempre até a vinda de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado por tudo que cantamos, que oramos, que lemos, que ouvimos. Obrigado porque tua palavra foi aberta, foi ensinada, apesar de minha fraqueza, minha limitação. Alimenta teu povo, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nossa Assembleia de Membros. Tudo concorra para o bem da igreja, para a glória do teu nome, para que nós te oramos em nome de Cristo. Que a graça e a paz